Caso Suzane von Richthofen. Prestes a completar 19 anos que o caso aconteceu, o assassinato dos pais de Suzane von Richthofen voltou a ser um dos crimes mais comentados nos últimos dias. Recentemente, a Amazon Prime lançou 2 filmes onde contam as 2 versões do crime, uma por Suzane e outra por Daniel. Vamos falar mais sobre esse crime que chocou o país depois da vinheta. Antes, curte o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esse vídeo. Falando um pouco sobre a família von Richthofen. Suzane nasceu no dia 3 de novembro de 1983 em uma família rica e renomada no estado de São Paulo. Ela era uma menina viajada, falava 3 idiomas, viveu uma vida de princesa e tudo que um jovem queria ela tinha. Seu pai Manfred von Richthofen era de origem alemã e era formado em engenharia pela USP. A mãe Marisia Albert von Richthofen era psiquiatra e se formou também na USP, e foi lá que eles se conheceram. E o irmão Andreas, que era apaixonado por aeromodelismo, e foi por causa dessa paixão que tudo começou. Eles eram considerados uma família sem emoção, uma família discreta, disciplinada, onde não era permitido errar, digamos assim. A família Cravinhos. A família Cravinhos era de classe muito inferior da família von Richthofen. O pai, Ostrogildo, era um escrivão aposentado na época do crime. A mãe, Nadja, era professora de pintura em tela e eles tiveram 3 filhos, o Daniel, o Christian e o Marco. Daniel, que namorava com Suzane, tinha uma oficina onde ele construía aeromodelos. Era considerado extremamente inteligente, participou de várias disputas, até mesmo fora do país, e ganhou muitas delas. O Christian era o mais problemático entre os 3. Era usuário de drogas e se considerava músico, e ele foi o terceiro envolvido no crime. Já o Marco era casado e quem ajudava a família. Suzane e Daniel se conheceram quando Marisia levou o Andreas, o irmão da Suzane, para iniciar as aulas de aeromodelismo. E lá eles conheceram o Daniel, que era o professor. Já de início, os dois demonstraram interesse um no outro e assim iniciaram um namoro. No início, as famílias não ligaram muito, principalmente os von Richthofen, pois acharam que seria algo passageiro. Em 2002, os pais dela descobriram que ela estava usando droga junto com Daniel e perceberam que o namoro estava indo longe demais. Foi aí que eles proibiram Suzane de ver ele e, além disso, eles começaram a se preocupar com a diferença da condição financeira entre as famílias, porque a filha estava dando muitos presentes caros para ele e emprestava muito dinheiro, e os pais falavam que queriam o melhor para ela. Inclusive, Manfred queria que ela terminasse o ensino médio fora do país. Na época, Suzane chegou até a mentir que eles haviam terminado o namoro e isso tranquilizou os pais dela. Tanto que eles foram passar um mês fora do país e deixou ela e o irmão em casa. Eles aproveitaram a oportunidade e Daniel foi morar durante esse um mês na casa dos Richthofen. O crime aconteceu no dia 31 de outubro de 2002. Suzane e Daniel levaram o Andreas para um cyber para se distrair com jogos online e disseram a ele que iriam para um motel e que quando ele quisesse ir para casa era só ligar ou mandar uma mensagem, porque quando eles saíssem do motel passaria para pegar ele. Eles foram na casa de Daniel e buscaram Christian e as armas do crime, umas barras de ferro que o Daniel havia feito em sua oficina. Chegando na mansão, Suzane subiu até o quarto dos pais para ver se eles já estavam dormindo, e como já era de costume do casal, eles já estavam. Ela então deu sinal para os irmãos Cravinhos e eles subirem e cometeram um crime, e ao mesmo tempo eles começaram a bater com as barras de ferro nas cabeças, o Daniel no Manfred e o Christian na Marisia. Ela chegou até acordar e colocou a mão para tentar se defender, e alguns dedos foram quebrados com os golpes, porém nada adiantou. O Manfred morreu um pouco mais rápido que a esposa. Ela ainda ficou agonizando e foi aí que o Daniel pediu uma jarra para Suzane. Ela levou essa jarra até ele, que encheu com água no banheiro e jogou no Manfred e na Marisia para ver se morriam logo. E quando eles perceberam que não estava adiantando, eles pegaram toalhas e sufocaram até que o casal veio a óbito. No momento do crime, a Suzane estava sentada no sofá, tapando os ouvidos para não ouvir os golpes. Depois que o crime foi cometido, eles começaram a tentar montar uma cena na casa para parecer que foi um assalto e despistar os policiais. Eles reviraram o escritório, colocaram uma arma abaixo da mão do Manfred, abriram um fundo falso que havia no armário dentro do quarto do casal,
Pegaram a quantia alta em dinheiro dentro de uma maleta, espalharam algumas bijuterias, depois eles se livraram das roupas e das barras de ferro em uma avenida e continuaram com o plano. Foram para um motel e pediram a suíte mais cara. Depois Suzane buscou o Andreas e deixou o Daniel em casa. Chegando lá na mansão, eles entraram e observaram que as luzes estavam acesas e que haviam coisas espalhadas na casa. E aí eles resolveram ir para fora e ligar para a polícia. Suzane ligou também para o Daniel e pediu para que ele fosse para lá ficar com eles, pois estavam com medo. Quando os policiais chegaram, perguntaram o que tinha acontecido e a Suzane explicou. Os policiais pediram para eles permanecerem ali fora, que iriam dar uma olhada. Quando eles entraram no quarto, já deram de cara com aquela cena macabra e aí eles desceram e falaram o que havia acontecido. O primeiro policial a chegar no local foi o Alexandre Paulino Boto. Logo no primeiro momento, o policial já desconfiou da cena do crime, pois ele observou que tinham algumas coisas estranhas ali. De início, ele viu que tinha uma jarra no criado mudo do lado da Marísia e que não tinha um copo, o que era estranho. Segundo ele, viu os sacos plásticos que usaram no crime, que eram da casa. As portas não haviam sinais de arrombamento e a casa estava em ordem para um assalto, e com isso eles começaram a investigação. Todos os dias, Suzane e Daniel iam à delegacia para prestar depoimento. De início, eles não sabiam do envolvimento do Christian. Os policiais começaram a desconfiar de pessoas próximas à família, pois haviam coisas que somente quem frequentava ou morava na casa poderiam saber. 2 dias após a morte do casal, a delegada foi até a mansão para averiguar algumas coisas e se deparou com uma festa na piscina como se nada tivesse acontecido. Suzane ainda mostrou a casa como se fosse um guia turístico e a delegada ficou ainda mais desconfiada deles. Ela até tentou tirar a atenção dos policiais dela e do Daniel. Uma empregada da casa falou que recentemente tinham sido trocadas todas as fechaduras e só quem tinha as chaves era Manfred, Marísia e Suzane. Na delegacia ela falou que tinha levado o carro para a oficina e que as chaves estavam dentro do carro. Chegou a dizer que uma antiga empregada fez ameaças à família. Tudo foi averiguado e nada de verdade. Um dia após o crime, o irmão de Daniel foi até uma loja, comprou uma moto Suzuki e pagou em dólares. O funcionário da loja entrou em contato com a polícia e contou sobre essa compra, e foi aí que eles tinham quase certeza que os 3 cometeram os assassinatos. Além disso, um guarda do condomínio de Suzane afirmou que na noite do crime somente o carro dela entrou e saiu da mansão por volta das 11 horas da noite, e ele se lembra perfeitamente por causa do jogo do Corinthians que estava passando naquele dia. Enquanto a delegada estava redigindo um pedido de prisão para os 3, um outro policial entrou na sala e disse que o Christian havia confessado o crime. Quando questionados sobre o motivo que fizeram eles cometerem esses crimes, Suzane e Daniel disseram que foi por amor. Ela e Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão e o Christian a 38 anos e 6 meses. Atualmente, Suzane cumpre pena no regime semiaberto na penitenciária feminina de Tremembé. Benefício adquirido desde 2015. Com a autorização da Justiça, em setembro desse ano, começou a faculdade de farmácia e depois trocou para biomedicina. Ela usa uma tornozeleira eletrônica nas saídas da penitenciária. É conhecida por ter bom comportamento e teve 2 relacionamentos que chegaram até a mídia. Daniel Cravinhos conseguiu o regime semiaberto em 2013 e desde 2018 cumpre o resto de pena em liberdade e desde 2014 está casado com uma biomédica. Christian Cravinhos conseguiu semiaberto em 2017, porém foi condenado por corrupção no ano seguinte e a pena aumentou para 41 anos e 10 meses. Voltou para o presídio de Tremembé. Andreas von Richthofen passou a viver com a avó após o crime. Em 2005, ele foi aprovado na USP em Farmácia e Bioquímica. Em 2017, foi detido por invadir algumas casas em São Paulo. Foi levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo e parecia confuso. O tio quem foi tirá-lo de lá. Ele tinha problemas com álcool e maconha e foi para uma clínica de reabilitação na época. A única vez que o Andreas falou publicamente foi em 2015 através de uma carta. Andreas recebeu a casa de Ibirapuera em 2008. Suzane não teve direito à herança.